Para falar sobre a virada digital, crescimento das vendas online e integração dos canais na Águia Branca, vou convidar ela, que possui mais de 15 anos de experiência em marketing, vendas e 5 anos lidera estratégias de negócio focadas no ambiente digital. Graziela Drummond. Palmas para a Graziele. Como é que é? Tá funcionando? Tá funcionando. Ele tem fãs. Maravilha. Obrigada. Vai começar a rodar o cronômetro? Só para eu me programar. Já começou. Ótimo. Bom, primeiro, estou muito feliz e muito honrada de estar aqui, né, representando todo o time da Águia Branca, para contar um pouco para vocês da nossa história, né, e de como que nos últimos 18 meses a gente conseguiu construir, né, uma verdadeira virada digital. E para contar um pouquinho desse caso, só para contextualizar vocês, né, a Águia Branca, a Aviação Águia Branca faz parte do Grupo Águia Branca, que é uma empresa de atuação nacional, né, da área de transportes, logística e comércio. Atualmente tem um faturamento de 10 bilhões e 17 mil funcionários. Falando especificamente do nosso negócio e da Aviação Águia Branca, nós estamos em 8 estados, né, atuando com 350 pontos de venda, são 350 agências espalhadas, para entregar, para conseguir transportar mais de 10 milhões de passageiros que nos levam para 700 destinos. E temos atualmente 2.600 funcionários em empregos entre diretos e indiretos. Já entrando um pouco aqui, então, no nosso case de inovação, né? A Águia Branca é uma empresa de 76 anos. Do grupo, ela é a empresa mais antiga, a filha mais velha, né? Mas ela sempre teve a inovação como elemento central e focada no cliente. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender como uma empresa, né, de transporte rodoviário implementa, de fato, essa inovação ao longo dos seus 76 anos. A Águia Branca, por exemplo, foi a primeira empresa do Brasil a implementar o sistema automatizado de venda de passagem ainda lá atrás, na década de 80. A Águia Branca também foi a primeira empresa a implementar um programa que ainda hoje é referência no mercado de medicina do sono, né, o que reforça muito os nossos valores de segurança. Além disso, a Águia Branca tem um sistema de monitoramento online que é inovador e proprietário também, que é o nosso RSP, e a gente mede a telemetria on-time durante as nossas viagens. E entrando já no tema da nossa conversa aqui, né, sobre o e-commerce, não foi de hoje que a Águia Branca iniciou as vendas, né, de passagens digitais. A gente vende passagem online desde 2007, ou seja, já tem 15 anos. Só que eu trago para vocês aqui um ponto interessante que aconteceu em 2019. Por quê? Porque em 2019 teve uma mudança importante na jornada do cliente que mudou, que eliminou uma barreira e um ponto de fricção na jornada do cliente que está viajando de ônibus. Imagino que todos nós aqui já tenham tido essa experiência, né? E que antes de 2019, a compra, mesmo se você realizasse a compra online, você precisava fazer o pit stop ali na agência, no famoso guichê da rodoviária, para realizar a impressão do bilhete. E a gente fala muito sobre isso em transformação digital, em encontrar os pontos de fricção. E quando houve essa mudança na legislação, a Águia Branca, mais uma vez, saiu na frente e foi a primeira empresa do segmento rodoviário a implementar a passagem digital. Então, todo mundo aqui, né, já, se não sabia, passa a saber que você pode embarcar de ônibus diretamente do seu celular com a passagem digital. E isso, a gente iniciou, então, em 2019, uma nova fase. Por quê? Porque tirar essa fricção, né, foi muito importante para a gente revisitar o papel estratégico do e-commerce. Então, a gente vai falar da rampa dos 18 meses, mas essa revisitação já começou em 2019. E um dos primeiros elementos que a gente trouxe, uma das primeiras estratégias que foi muito importante e embasadora para isso, foi a gente buscar mais robustez para o nosso ecossistema de tecnologia. Então, nós buscamos implementar um novo ecossistema, buscamos um novo parceiro, que é a SAP, né, que a gente implementou as soluções de CX. Atualmente, nós utilizamos 3 soluções de CX integradas em todo o nosso ecossistema de vendas, que é o commerce, diretamente, o marketing, que é a nossa solução de CRM, de relacionamento com o cliente, e o service, que também serve para atendimento ao nosso cliente.
essa nova fase, né, ela começou, como eu falei, em 2019. E a gente estava no meio do projeto quando veio a pandemia. E aí, não vou me estender muito sobre a pandemia, mas vocês podem imaginar que, obviamente, sendo um segmento de transportes, né, e turismo ali diretamente, as nossas operações foram muito impactadas. A gente chegou a ter apenas 6% do nosso faturamento, se a gente compara com o período do ano anterior. Mas, mesmo assim, a gente tomou a decisão de fortalecer ainda mais o nosso negócio. E esse momento também é muito importante para a gente entender o nosso mindset de transformação e como essa empresa de 76 anos estava fortalecendo e focada no ambiente digital. E essas nossas reflexões, elas vieram por duas reflexões específicas, que eu quero parar um pouquinho para falar sobre elas aqui. A primeira, obviamente, que com a pandemia, o cliente, a nossa aceleração, aquele cliente que já vinha se digitalizando, isso ia se acelerar muito mais. E que nós, como uma empresa inovadora, a gente tinha um papel importante e poderíamos acelerar aquela mudança de comportamento também do consumidor nesse segmento de transporte rodoviário. O segundo, olhando também para o nosso negócio, é que ficava ainda mais importante a gente fortalecer a nossa estratégia digital, para a gente garantir a competitividade e a liderança que a aviação Águia Branca tem nos mercados onde ela atua. Então, ao invés da gente parar, a gente decidiu acelerar ainda mais a nossa transformação. E aí, aqui é um outro elemento importante. Dentre uma série de ações que teríamos, né, e que tínhamos para poder fortalecer essa aceleração, a gente criou uma decisão de negócio que ela foi o nosso grande vetor, aquela estrelinha que ficou brilhando lá para a gente, que essa decisão foi: nós vamos atingir 50% da nossa receita nos nossos canais digitais. Então, vem comigo, um modelo, né, transporte rodoviário, uma penetração baixa de participação em e-commerces e canais digitais, só que a gente colocou essa meta como a grande meta para a gente e que foi um grande drive para a gente perseguir. E essa transformação ela foi baseada em 3 pilares. Vamos atingir esse objetivo? Como que a gente vai fazer isso? O primeiro deles foi fortalecer os nossos canais digitais, ainda mais. O segundo, que a gente ainda não comentou, foi como que a gente posiciona a nossa marca no ambiente digital. Porque não bastava a gente ser digital, era importante a gente falar para os nossos clientes, falar para esse público de transporte rodoviário que a gente estava se posicionando digital e que estávamos abertos para eles poderem se relacionar com a gente no ambiente digital. E o terceiro elemento, e vertical muito importante, é o foco na gestão de dados, que também foi fundamental para o que a gente, então, chamou, já em 2020, em 2021, nesse momento, da nossa jornada da virada digital. Só que falar em jornada de virada digital tem um elemento que é fundamental. A gente precisava dar velocidade. E, para dar velocidade, a gente identificou quais eram as maiores oportunidades que iam entregar resultados no menor prazo possível, para a gente justamente garantir a velocidade. E aqui a gente, então, apresenta quais foram os 4 focos que a gente elencou naquele momento como fundamentais para a gente poder acelerar a nossa digitalização. A primeira foi a implementação do modelo ágil na esteira de desenvolvimento. E como que a gente fez isso? A gente fez isso trazendo a tecnologia para o negócio e trabalhando com o nosso parceiro de tecnologia do grupo. O grupo hoje tem um parceiro, tem uma empresa de tecnologia dentro do grupo, e que, inclusive, vários estão aqui, e a gente trabalhou um formato melhor de parceria para a gente conseguir garantir a sustentação e as melhorias do nosso canal de como a gente se relaciona com o cliente direto no nosso negócio e, assim, fazer uma parceria mais estratégica com o time de tecnologia focado na parte de infraestrutura dessa plataforma, né, desse ecossistema tecnológico. O segundo elemento foi revisitar a visão estratégica do nosso marketing, né? Até então, muito focado, um grande foco no ambiente offline, e a gente passou por uma revisitação dessa visão estratégica, otimizando as nossas campanhas no ambiente digital. A gente precisava aumentar a nossa presença no ambiente digital, porque lá estavam também os nossos clientes. O terceiro pilar foi trabalhar na melhoria da usabilidade do nosso e-commerce. Uma das questões que a gente identificou
é que já tinha muito cliente querendo comprar. Quem não quer comprar no e-commerce? É fácil, é rápido, mas a gente precisava muito atender, ter uma jornada mais leve, uma jornada mais fluida para o nosso cliente dentro do nosso próprio ecossistema, e assim a gente focou na melhoria da usabilidade. A outra foi internalizar novas competências, trouxemos novas equipes para cá. E o cenário inicial de estrutura, que era 3 áreas separadas, marketing, e-commerce e tecnologia, a gente reuniu em uma única gestão, que é como a gente funciona atualmente, com 6 frentes, com todo o suporte de tecnologia, infraestrutura, banco de dados, e isso fez com que a gente tivesse uma visão mais estratégica da nossa área e conseguimos sair de um patamar estável de participação ao longo de décadas aí, e iniciamos a nossa curva de crescimento. Aqui alguns exemplos. Nós aumentamos em 47% a nossa taxa de conversão nos primeiros 8 meses implementando esse modelo. Conseguimos fazer mais de 130 melhorias e correções, que conversa muito sobre a usabilidade do nosso site. Fomos a primeira empresa a implementar carteira digital. Então, foi uma infinidade de melhorias que a gente conseguiu, reduzir o tempo de carregamento no site também. E a gente também olhou para o nosso cliente. A gente estava cuidando da nossa casa e precisava comunicar ao nosso cliente. Vem, que você vai poder comprar aqui. E, para isso, a gente lançou campanhas focadas no nosso posicionamento digital e renovamos toda a nossa comunicação, contando com o nosso parceiro, né, buscamos uma agência especialista também no ambiente digital, para a gente conseguir construir essa integração OnLife, que a gente chama, que é o nosso parceiro Hagens, que está conosco desde a nossa virada digital até hoje. E aí, a gente pôde dizer para o nosso cliente, vem que a Águia Branca está on. Né? Então, lançamos várias campanhas de aquisição, campanhas de retenção, cashback, Member Get Member, sempre focada no nosso canal digital. Mas, apesar de a gente ter tido resultados muito importantes, depois desse tempo, a gente viu que, para atingir os nossos 50%, a gente precisava flexionar ainda mais a nossa vertical, a nossa rampa, e crescer ainda de uma forma mais vertical os nossos resultados. E aí, para isso, a gente iniciou uma outra etapa que a gente chamou de desafio da rampa digital. É um nome bem apropriado, né? Que a gente precisava realmente fazer uma rampa. E como que a gente fez isso? A gente fez isso porque a gente precisava fortalecer um dos elementos chaves para essa rampa, foi fortalecer a integração entre as demais áreas, entre as áreas de canais, entre as áreas comerciais, envolvendo as nossas agências, envolvendo o jurídico, envolvendo o financeiro, para a gente conseguir efetivamente dobrar a participação nos nossos canais digitais. Um ponto importante é que a gente não está falando aqui em aumentar a receita. É óbvio, a gente compara período pandemia e período que a gente estava saindo da pandemia, não é a receita que a gente estava olhando para a rampa, a gente estava olhando a participação. Esse era o nosso foco. A gente estava crescendo a participação do e-commerce dentro e dos nossos canais digitais dentro da nossa venda total global da empresa. E aí, a gente entrou nessa etapa, que a gente chama do desafio da rampa digital, e fomos buscar, né, também um parceiro estratégico que atuou com a gente como consultoria. E o primeiro, que foi a Cadastra, onde a gente tem, através de uma metodologia proprietária, 7 áreas, né, 7 áreas de conhecimento. E a primeira etapa que a gente construiu junto essa metodologia foi analisar e ter um nível de diagnóstico de maturidade de cada uma das nossas áreas. A gente tinha crescido muito rápido, muita gente entrando, muitas novas expertises, e a gente precisava entender o nível de maturidade de cada uma das áreas. Geramos planos de ação específicos e muito execuíveis para cada uma dessas áreas, para a gente poder priorizar 4 frentes de atuação. E como essas frentes foram escolhidas? Aquelas que tinham maior oportunidade de acelerar ou aquelas que tinham a maior criticidade também. E as áreas escolhidas foram trabalhar mais o CRM, SEO, tecnologia e dados. E a terceira etapa foi executar. A gente trabalhou em sprints conjuntas para a gente conseguir executar de uma forma muito veloz, muito rápida, o que a gente mapeou que seria importante para a gente conseguir efetivamente dobrar e flexionar a nossa rampa. E aí eu deixo outras 3 importantes reflexões aqui. A primeira é que esse processo ele gerou muita capacitação do nosso time. A gente tinha time muito jovem, time que estava trocando de área, e a gente precisava focar muito em fortalecer a capacitação do time, e capacitar esse time gerava também muita autonomia e engajamento. Isso é fundamental para os nossos resultados. O segundo foi ter um roadmap claro.
né? Todas as áreas, especialmente a área de digital, sempre tem uma infinidade de melhorias para fazer. Saber escolher o que fazer e priorizar e ter o foco, ele foi fundamental para a gente conseguir garantir execução. Né? Acho que a gente conversa muito sobre isso internamente. A gente tem o nosso roadmap e é isso aqui que a gente vai executar, de vez em quando chega. Mas tem essa outra coisa aqui para a gente fazer. Espera aí, mas eu vou fazer isso daqui porque eu sei que esse aqui vai entregar o resultado e assim eu vou conseguir garantir a minha capacidade de execução. E dentro desse processo, quais foram os nossos resultados? Né? Onde a gente chegou, né, com esse time engajado, objetivo muito claro. A gente, né, dentro da nossa rampa, a gente olhava dia, obviamente, todos os dias, várias vezes por dia, mas o resultado era semana a semana. A gente tinha que crescer a nossa participação semana a semana para garantir a rampa. E a gente conseguiu fazer isso. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que a gente conquistou em SEO. Né, crescemos muito as impressões, né, no branded da nossa marca, aumentamos o nosso tráfego orgânico, conquistamos os primeiros lugares, né, as primeiras posições no Google em palavras-chave muito importantes, especialmente nos mercados mais competitivos. Em performance, a gente melhorou muito as nossas campanhas, crescemos 37% ali do nosso ROAS, reduzimos o nosso custo de aquisição e a gente conquistou, tivemos um crescimento de 158% novos clientes no e-commerce durante esse período da rampa digital. A gente também atuou muito forte no CRM, qualificando melhor a nossa base, segmentando melhor os nossos clientes, e o resultado disso foi que a gente teve um aumento de mais de 200% em receita. A gente aumentou 80% a nossa taxa de abertura e 43% a nossa taxa de conversão. E a Águia Branca, ela é uma empresa que tem uma comunidade muito engajada em torno dela e a gente está ainda se apropriando cada vez mais disso, mas já temos resultados bacanas para mostrar. A gente dobrou o nosso engajamento nas redes sociais, crescemos mais de 200% o alcance orgânico, né, das nossas redes e aumentamos já em mais de 70% a nossa base de seguidores. E, finalmente, conquistamos o nosso resultado, que era dobrar a nossa participação. E, com isso, o nosso e-commerce próprio, né, que é o e-commerce da Águia Branca, se tornou o nosso principal canal de vendas. Mas aí, chegou de 2021 para 2022. Como eu falei, a gente estava num projeto que era a rampa digital. Mas, nesse momento, muito engajado com todas as outras áreas da empresa, não só o marketing, digital e tecnologia, envolvendo o time comercial, envolvendo o time de canais, duas outras reflexões vieram para a mesa. E, a partir dessas reflexões, a gente trouxe um novo projeto que eu vou contar para vocês. Quais eram as reflexões? O primeiro é que ainda tinha um cliente que a gente chama de tradicional, tradicionalmente offline, que o e-commerce, aquela venda, né, aquela compra, autosserviço, não estava sendo suficiente. A gente tem ainda um mar de oportunidades para engajar outros clientes, né, dentro dos nossos produtos digitais. E o segundo, e muito importante, é que a gente precisava trazer as nossas agências mais para perto do jogo da omnicanalidade, porque as agências, elas são estratégicas, não só para a venda, mas também para garantir a nossa operação nas pontas, nesses mais de 700 destinos, e garantir a sustentabilidade dessas agências, além de também reverberar ainda mais a nosso potencial e a nossa capacidade de divulgação dos nossos canais, foram essas reflexões que levaram a gente a criar, já no final de 2021 para agora 2022, um novo ecossistema de vendas que nós denominamos de Portal do Parceiro. E o que é o Portal do Parceiro? Muito se falou aqui, né? A gente estava conversando, falei, caramba, de 10 mesas, né, e discussões que eu ouvi, 11 falaram sobre o WhatsApp e sobre a importância de trazer o time comercial da ponta para o negócio e para esse ecossistema digital, e com a gente não foi diferente. Hoje, nós temos mais de 1.000 agentes de vendas. E o Portal do Parceiro, ele justamente reúne e conecta esses 1.000 agentes de venda com a nossa plataforma de vendas online. E o que ele traz de mais especial nisso? Ele traz dois elementos fundamentais que esse cliente, especialmente o cliente tradicional, tem, né, e que o e-commerce sozinho não estava conseguindo suprir, que é
um tipo diferente de confiança, é aquela confiança personalizada e o relacionamento. A gente não pode, né, de forma nenhuma, abrir mão desses dois valores, né, e dessas duas vantagens competitivas que a nossa força de vendas tem e sempre teve, sempre foi uma força de vendas muito engajada e a gente, obviamente, queria trazê-las para o jogo do mundo digital. E assim, a gente, então, criou o canal de vendas Zap Passagens. Então, esse é o nosso novo canal de vendas, que foi lançado agora em março, e ele conecta justamente, né, todos os nossos clientes diretamente com os nossos mais de 1.000 agentes de vendas que estão espalhados pelas agências, mas não só pelas agências, né, porque esse é o grande segredo. Eles podem vender de qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer momento. Tá, legal, mas o que o Portal do Parceiro embarcou de tecnologia, o que ele trouxe e agregou de novidade dentro do nosso ecossistema digital? E aqui trouxe para vocês a receitinha do bolo, do nosso bolo, né? Obviamente que existem milhões de receitas. A primeira foi que a gente parametrizou o módulo de venda assistida. A nossa plataforma e-commerce da SAP, ela já tem um módulo de venda assistida e junto com o nosso parceiro implementador, que é a Discover, a gente, de uma forma muito rápida e muito veloz, conseguiu implementar esse módulo de venda assistida para a gente justamente conectar os nossos agentes à nossa plataforma. Então, esses agentes, eles têm a mesma jornada dos nossos clientes, só que no e-commerce eles fazem toda essa jornada e como que esses clientes fazem o pagamento? Através de uma solução de pagamento à distância. Hoje, a nossa solução é a solução da Agent, né? E essa solução permite que os nossos clientes eles façam o pagamento dentro do sistema, né, de pagamentos que passa pelo antifraude, que passa por toda a gestão de segurança, podendo executar o pagamento no Pix ou no cartão também. E isso foi muito diferencial para a gente, né? O terceiro tecnologia que a gente embarcou foi a plataforma de atendimento automatizado e humanizado, né? Um broker aí do WhatsApp que hoje a gente utiliza, que é a Infobip. Além disso, a gente desenvolveu bots para gerar automação e dar mais velocidade e qualidade para as nossas conversas. Os bots, inclusive, foram desenvolvidos pela nossa própria agência Hagens e a gente também embarcou a mesma tecnologia da Infobip com o módulo de gestão e integração das conversas. Então, hoje, a gente tem uma área na gestão de canais que tem toda a gestão de conversas dos nossos clientes. Então, estavam conversando sobre isso, né? O Zap não é o caderninho, o nosso... a Meta estava falando isso hoje, né? O Zap não pode ser o caderninho de anotação dos vendedores. A gente tem que profissionalizar e fazer a gestão correta desse canal, e é isso que a gente fez através desse ecossistema e do nosso Zap Passagens. Então, para quem quiser testar, o nosso Zap Passagens é o 27 4004 1010. Então, a gente já tem 4 meses atuando nesse novo canal de vendas, né? São 95 agências já embarcadas. A gente tem um crescimento de mais de 40% ao mês de conversas com os nossos agentes, né? A gente trabalha as campanhas específicas para gerar essas conversas diretamente com os nossos agentes. E a nossa taxa de conversão está em 20%. Então, é um canal, né, que a gente consegue efetivamente trazer o nosso cliente, que não necessariamente vai comprar de forma ali sozinho no e-commerce, mas sim através do ecossistema digital, né? E esse canal ele já supera o tradicional, né, que existia na Águia Branca, que era o Disque Passagens, que foi descontinuado e a gente fez essa substituição, inclusive gerando um custo melhor de vendas para a gente. Um tema interessante, eu vi a palestra da Meta hoje de manhã, não sei se vocês viram, mas eu trouxe aqui um número, eles mostraram vários cases lá e eu falei, gente, o nosso fluxo no Zap atualmente, né, mensal, ele está em mais de 60 mil conversas. Então, a gente tem uma oportunidade cada vez mais gigante. Esse projeto, né, como todos os outros, está sempre em melhoria constante, porque a gente trabalha com esse formato e tem dado muito certo. E aqui, alguns exemplos, né? Eu acho que o pessoal está gostando. Trouxe aqui alguns exemplos dos próprios agentes comemorando, né? Então, aquela fricção entre os canais, né? O ponto de venda físico, friccionando com o e-commerce, já não existe mais, porque está todo mundo embarcado dentro do mesmo ecossistema. E aqui alguns exemplos, né? O pessoal feliz, gente fazendo venda domingo no churrasco, tem de tudo aqui, né? Só para finalizar o dia, o dinheirinho ali feliz da vida, que conseguiu fazer uma transação muito bacana, né? E transação aí de R$ 1.700, e tudo isso
diretamente com os nossos agentes. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Apanhando, tá lançando essa braba pro menorzinho. Apanhando, tá lançando essa braba pro menorzinho. Desenrola. E é isso, né? E mais do que isso agora é como que a gente traz esses agentes para a nossa própria plataforma, né, de social, que falou-se muito sobre isso também, né? Se apropriar, né, dos agentes, se apropriar da força de vendas dos nossos vendedores digitais para gerar essa venda conversacional, gerar essa atração conversacional, e isso é muito importante. E onde a gente está agora, né? Então, a gente falou aí de uma jornada de 18 meses, passando pela virada, pela rampa. E, atualmente, né, a gente saiu de um primeiro trimestre de 2021 com 26% de participação da venda da empresa no ambiente digital e estamos em 48%. Acho que ninguém duvida que a gente vai chegar nos 50% e ele vai ser pouco para a gente, não é mesmo? Então, estamos lá, né? E isso é muito bacana. Mas mais bacana do que olhar o nosso resultado diretamente ali nos canais digitais é ver como que essa virada digital e esse mindset focado em dados trouxeram resultados para a empresa como um todo, né? E aqui eu trago 3 resultados bem relevantes para o nosso negócio, para a sustentabilidade do nosso negócio e para o crescimento do nosso negócio. Hoje, nós estamos, né, em primeiro lugar em market share em todos os mercados que a gente atua. Né? Todos os mercados que a gente atua, nós somos líderes em market share. Um outro item muito importante que a venda online traz em si é a antecedência de compra. Né? Para o mercado rodoviário, isso é muito importante, porque a antecedência de compra gera não só mais qualidade na nossa receita, mas também mais qualidade na nossa operação. E a gente conseguiu evoluir em mais de 70% a nossa antecedência de compra. E esse ano de 2022, a gente já está batendo recorde históricos de receita, se a gente compara, inclusive, com os períodos de 2019 para trás, os períodos pré-pandemia. Ao mesmo tempo, né, que a gente traz resultados, números, né, a gente também fala sobre a cultura da empresa, sobre a transformação, né, como que a transformação ela é cultural. O e-commerce, o fórum convidou a gente para falar um pouquinho sobre isso também, e como que isso esteve, né, ao mesmo tempo que a gente estava muito focado em trazer resultado, em execução para os nossos canais digitais, a Aviação Águia Branca estava implementando, em 2021, um projeto que é o Ser Mais, que ele justamente levava esse mindset de agilidade para todas as outras áreas da empresa. Então, esse projeto envolveu todos os líderes da empresa e vários replicadores também da metodologia. Foi um case para a gente, ele continua em 2022, e por causa desse case de agilidade, nós ganhamos o selo, né, no prêmio, no Agile Trends, que é o maior, né, mais importante evento de agilidade do Brasil, em top 5 cases mais ágeis do Brasil, na categoria transformação. Então, 76 anos, sempre se reinventando em todas as áreas. E isso é muito bacana e traz um orgulho muito grande para a gente também, né? E mostra aí o quanto que o time engajado pode trazer resultados, né, para todos nós, para a empresa como um todo. E aí, já indo para a finalização da explanação aqui, né, eu queria trazer quais 5 insights, assim, né, dentre vários, que eu gostaria de deixar para vocês, né, e que para a gente faz muito sentido. O primeiro deles é que tecnologia é negócio e negócio é tecnologia. Estou aqui apresentando o case do e-commerce, mas eu não era da área de tecnologia, eu era da área de vendas e marketing. Né? E quando a gente conseguiu construir junto com todo o time essa visão, não dá mais, né, não separar esses 2 temas, a gente conseguiu fazer muita disrupção e trazer resultados tão relevantes como os que a gente mostrou. O segundo, né, que é muito simples, é que tem que ter meta muito clara, compartilhada e de fácil acompanhamento. A nossa rampa
era muito objetiva. Eu tinha que ver se todo dia eu estava crescendo um pouco mais e tudo que eu estava fazendo de key results, ele era medido através da minha participação. Então, metas claras, de fácil acompanhamento, elas geram muito engajamento do time. E engajamento, ela dá capacidade de execução e velocidade, né? Que nessa jornada de transformação que todos nós passamos, em especial empresas, né, que vieram de mercados tradicionais, ela é fundamental para garantir a nossa competitividade. O quarto item é que a integração entre as áreas é chave para o sucesso. Né? Então, conseguir trabalhar da melhor forma, com todas as áreas, integrando essas áreas, trazendo insights da ponta, levando insights para pontas, também é algo que é fundamental, né, para todos nós, gestores, e para todo o time. O quinto é que o cliente ele já se digitalizou. Né? Hoje, também, lá na Meta, o número, 99% dos brasileiros têm o WhatsApp, né? E 93%, se não me engano, acessam todo dia. Então, ser digital não necessariamente é vender no checkout do e-commerce. Né? Então, cabe a nós diversificar o canal para a gente se conectar da melhor forma como o cliente escolheu. E aí, para finalizar, né, não menos importante, eu acho que isso conta muito sobre mim também e sobre essa minha jornada, é que a gente tem que aprender com o nosso time. Né? O quanto que os gestores estão abertos para aprender com seus times, que eles são os especialistas. Né? Somos, muitas vezes, pessoas super jovens, né, que estão ali dando aula para mim. E isso é muito importante, estar aberto para aprender com o time, porque são eles os especialistas e eles é que vão conseguir levar a gente nessa jornada. Então, aprenda com o seu time sempre. E aí, queria deixar um convite para vocês poderem embarcar com a gente, né, nessa jornada, embarcar com a gente no nosso ônibus, escolhendo, é claro, o canal que vocês quiserem comprar, né, o melhor canal para cada um de vocês. Obrigada. Deixa aí meus contatos. E obrigada. Muito bom. Passa, bem. pode ficar aqui. Claro. Não é à toa que você tem um fã-clube, hein, Grazi? Adorei. Grazi, eu queria tirar uma dúvida com você. A gente está falando aqui hoje, quem viaja de ônibus, uma classe C e classe B, seria mais ou menos isso, né? E você teve um crescimento, o objetivo de vocês era crescer 50%, que foi alcançado, e teve muitos clientes novos ali, você colocou ali 158% de clientes novos. Eu queria entender um pouquinho se aquele seu cliente antigo, ele fez essa migração para o digital também, que eu tenho um filtro muito legal com está até brincando que é o mesmo que o do Vila, com as nossas mães, né? Se a minha mãe está comprando no e-commerce ali, se ela está usando um aplicativo, né? Está dando certo, ela conseguiu embarcar, minha mãe chegou em casa, quer dizer que realmente funcionou. E eu queria entender um pouquinho disso. Como que foi para aquele cliente que já utilizava a marca fazer essa migração, né? E como que esse canal do WhatsApp, como que ele é importante também, principalmente, às vezes, para uma terceira idade? Legal. Bom, primeiro, você falou 3 coisas. Né? Primeiro, que o nosso público ele é muito amplo. Né? Agora mesmo, né, principalmente nesse momento, a gente tem recebido um público muito grande, classe A, classe B, então a gente não está falando, né, de uma segmentação específica. Né? Viajar de ônibus é uma solução muito eficiente, né, para muitos viajantes, e isso a gente foca muito nisso também, né, no valor que se tem em relação a isso. O segundo elemento é que a gente não queria crescer 50%, a gente queria chegar a 50%, que significava mais que dobrar, né? Então, a gente cresceu muito e, por isso, a gente conseguiu esse número tão grande de novos clientes. E, quando eu falo ali dos novos clientes, são os novos clientes no canal digital. Então, a gente teve dos dois. Né?
em alguns mercados mais competitivos, mercados de grandes capitais, né? A gente, por exemplo, Rio-São Paulo, o ponte terrestre Rio-São Paulo e outras ligações de capitais, onde a gente já tem um público mais digitalizado, a gente fez uma transição de canais, trazendo para o nosso canal próprio. Ele é muito importante, obviamente, por custo de venda, mas também por fortalecer a nossa marca, né? Então, acho que discute-se muito sobre isso também, né, em marketplace, e o quanto que um canal próprio ele é importante para fortalecer a nossa marca, e isso a gente tem feito, eu acredito que com bastante maestria. Então, um público, já era um público digital, mas ele mudou de um canal digital para outro canal. Além disso, a gente foi diretamente nas pontas, né? Então, naquela brincadeira ali, aquela tiktokização com os nossos agentes, talvez vocês não tenham percebido, mas tinha uma raspadinha, né? A gente fez uma ação de trade ali no ponto de venda com uma raspadinha, né, com um cupom, e essa ação era ali com os nossos clientes mais tradicionais, ali na Mucuvuco da rodoviária mesmo, no interior da Bahia, né, nos rincões, e essa ação, ela conseguiu, né, uma delas, mas é um exemplo, né, trazer o nosso público e justamente fazer essa migração, aí sim, de um canal offline para um canal online. E quando a gente integrou o Zap, a gente tirou a barreira da fricção, porque das nossas agências, parte delas são terceiras, inclusive. Né? Não é um modelo de franquia, mas são terceiras. Exatamente. Então, a sustentabilidade delas e essa fricção de canal fica ainda mais forte, né, do que, por exemplo, só quando a gente tem canal on e off próprio. E aí, quando a gente juntou todo mundo, a gente potencializou ainda mais a nossa comunicação lá, né, em cada um dos nossos pontos de venda, em cada uma das rodoviárias, e aumentou também a competitividade das nossas agências, porque eles agora podem buscar clientes de onde eles quiserem, em qualquer momento que eles quiserem. Então, eu acho que foi um benefício muito grande. Sobre a mãe, o pai, né? Sempre todo mundo tem uma história para contar. Eu vivo gravando meu pai, né? Semana passada mesmo eu gravei meu pai comprando, e ele é uma referência para mim também. E o Zap é isso, né? Acho que fala melhor do que fala por si só, né? Os números falam por si só, e sim, a gente acredita muito, e foi muito importante, né, a gente ver isso ser fortalecido como estratégia aqui no fórum, de que a gente tem um caminho longo ainda, né, para esse canal, oportunidades enormes, mas que o tiro foi muito certeiro, e a gente tem o Zap Passagens vai voar ainda mais do que ele está voando, justamente porque ele é um canal que muita gente quer se comunicar e tem preferência por se comunicar. Então, por isso que a gente quer ir aonde o cliente está, e se ele está no Zap, é lá que a gente vai. Boa. Completando já nesse gancho que você deu para a gente aí do Zap, eu sou fãzaço de bot bem construidinho no WhatsApp, né? Não só no WhatsApp, mas em qualquer plataforma de mensageria. Desde o começo, lá quando dava para fazer bot só no Messenger, agora também no WhatsApp, no Instagram, tem vários lugares onde dá para encaixar bot. E eu vi que você está montando lá. Como que isso se interage com a venda assistida, que também pode ser pelo WhatsApp, né? E como que o seu cliente vê isso? Ele não tem um choque ali entre estar conversando com algum desses parceiros que você construiu, dos 1000 parceiros que você tem, versus falar direto com o bot da Águia Branca, que deve ser só o transacional ali mais robotizado? Como o cliente prefere um ou outro? Você tem visto isso? Porque acho que pode ser um bom benchmark para todo mundo que está assistindo aqui. Legal. Acho que a gente tem insights bem bacanas assim, nesse elemento. Quando eu acho que eu nem cheguei a me apresentar, né, mas eu estou na Águia Branca desde novembro de 2020. E aí me lembro, né, nos primeiros 15 dias, uma das primeiras reuniões que eu fiz, um dado que apareceu, né, nessa agenda, era uma agenda com saque, foi que 80% das pessoas que entravam em contato com o nosso saque, eles entravam em contato para perguntar origem, destino, preço e se tinha a passagem. Legal, e aí a gente vende? Não. Aí a gente fala que se tem ou se não tem, ele vai na rodoviária comprar, ou no e-commerce. Mas, em geral, se a pessoa ligou para o saque, 99,9% da chance dela, né, naquele momento, ela iria na rodoviária. Aí eu falei, Jufo, que está aqui do meu lado, o diretor comercial, eu falei, temos uma oportunidade aí. Então, o primeiro momento que a gente criou foi justamente, pelo menos, dar mais agilidade, né, para informar o cliente. Né? Se o cliente estava optando por ter a informação no Zap, porque o saque, a gente tem o 0800, mas também tinha o Zap do saque,
não precisava chegar até uma atendente para dizer para ele algo que eu poderia automatizar. Então, o nosso primeiro bot, ele não tinha esse conversacional, ele não estava ligado aos nossos agentes. Isso a gente lançou de agosto para setembro, se não me engano, do ano passado, que era simplesmente entregar para o cliente a informação que ele precisava de origem, destino, preço, e voltava para o nosso commerce para finalizar a transação. E muita gente finalizava a transação. Então, a pessoa entrava pelo Zap, voltava para o site e finalizava a transação. A gente tinha uma taxa de conversão similar à taxa de conversão que a gente tinha ali no e-commerce. Mas a gente criou uma esteira, então, né, de melhorias, e aí a gente criou o primeiro da automação e já fomos criar também o ecossistema para direcionar direto para os nossos agentes. Então, foi o tempo da gente finalizar esse ecossistema e aí embarcar os nossos agentes, treinar os nossos agentes, capacitar os nossos agentes, engajar, evangelizar os nossos agentes, que é a etapa que a gente está hoje, né? Já colhendo resultados. E aí, a gente já tem insights de melhoria para isso, né? Um dos insights é que, por exemplo, é exatamente esse, que o nosso potencial de conversão diretamente com os nossos agentes para esse público que escolheu se conectar através do WhatsApp é enorme. Então, eu preciso tornar essa conexão o mais direto possível. Sem enrolar, sem automatizar, eu quero que ele chegue o mais rápido possível, de uma forma qualificada, claro, diretamente com os nossos agentes, para que ele possa, né, finalizar a venda com uma taxa de conversão que é muito considerável e é muito importante para a gente. Então, acho que esses são os insights. E um ponto que você falou bastante, vocês ganharam até um prêmio de agilidade, né? Todo mundo está ouvindo aqui, nosso público aqui, aí fala, putz, agilidade vai resolver minha vida, né? E tem muito falso ágil, né? Que a gente vê muito. O cara fala que é ágil, mas no final do dia não está aplicando realmente o ágil, né, no dia a dia, ali, nos processos do desenvolvimento. E muita coisa também, às vezes, de fazer o desenvolvimento de um budget, né? Não tem como você prever um budget trabalhando com metodologia ágil, às vezes, né? Então, as pessoas, às vezes, se enganam muito. Teve até uma multinacional, uma vez que a gente fez uma proposta, ele falou assim, cara, eu não sei que milagre vocês fazem aqui, que vocês conseguem trabalhar com ágil e a gente não consegue prever o investimento disso. Eu queria que você falasse um pouquinho, desse uma dica para o pessoal, porque a gente ouve falar do ágil, da metodologia ágil, achando que isso vai resolver, mas realmente é uma mudança de cultura, é uma mudança de mindset que muitas empresas ainda não estão preparadas para isso, né? Eu acho que o nosso mérito, né, eu acho que foi o envolvimento da diretoria, dos altos executivos, né, e a confiança, porque como aprovar, né? É um momento de confiança, né? E a gente passou por esse processo entre, precisamos criar uma nova feature no e-commerce. Tá, abre o projeto, quanto que custa, passa por 3, 4, 5 orçamentos, volta, até lá aquela feature, né, ponto de venda que a gente já perdeu, às vezes ela até não fazia mais sentido. Então, acho que o mais importante é ter a confiança, né, de que essa realmente é um formato que funciona e que a gente vai conseguir executar da melhor forma, obviamente sempre priorizando, né, os nossos custos também. Eu acho que esse engajamento da alta direção e a confiança e a liberdade que eles deram para a gente para conseguir mudar esse mindset, realmente dizer, eu vou fazer isso, não sei quanto vai custar, a previsão do tempo é essa, né? Tem ali uma estimativa, obviamente, mas vamos trabalhar olhando, né, sem chegar no topo, né, a gente nem sempre vai conseguir olhar do outro lado, mas a gente tem a confiança de que a gente está fazendo um bom roadmap. Eu acho que um bom roadmap também é fundamental para esse processo, porque ele dá mais confiança para a alta direção, né, e nos ajuda na capacidade de execução. E, à medida que a gente vai entregando resultado, a gente vai gerando mais confiança e é um círculo positivo. Perfeito, muito bom. Grazi, você sabe que, em nome do E-Commerce Brasil, eu quero agradecer, eu acho que foi incrível a palestra, super interessante. Você vê, todo mundo aqui ouvindo você contar um negócio tão diferente que é passagem, e como o e-commerce e a transformação digital fazem parte disso tudo. Então, quero agradecer. A gente tem um troféuzinho para você. Obrigado, Grazi. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!